O próximo capítulo, então, tá? Eu chamei agora há pouco de metodologia da pesquisa, alguns trabalhos chamam de encaminhamento metodológico. No nosso caso, conforme o manual do TCC, é procedimentos metodológicos. Basicamente, o que é a metodologia, tá, pessoal? Vocês estão enxergando a minha tela, certo? Sim. Sim, mas ela tá um pouco pequena só. Que ela tá, é um documento no PDF, mas eu tô ampliando aqui. Acho que ficou melhor, né? Aí, fechou, melhorou. Perfeito. Tá? Basicamente, quem fez a administração estratégica comigo deve lembrar que eu falava que a estratégia era justamente o como eu iria desenvolver o meu trabalho para alcançar os objetivos da empresa. Recordo? Sim. Beleza. Assim como a estratégia está para a gestão, para a administração, a metodologia está para a pesquisa científica. Os procedimentos metodológicos, a metodologia da pesquisa ou encaminhamento metodológico, ele nada mais é do que eu traçar o caminho, o como eu vou fazer para alcançar aqueles objetivos que eu estipulei lá no início do trabalho. Né? Então, eu vou descrever passo a passo como eu vou desenvolver o meu trabalho para chegar àqueles objetivos e para responder aquela questão de pesquisa que eu me propus lá no início. Tranquilo? Sim. Beleza. Tá? Vejam que ali já começa até, inclusive, dizendo o seguinte: nesta etapa, o acadêmico descreverá como foi realizada a pesquisa. Aqui você esclarece para o leitor como, onde, com quem, com quantos foi feita a sua pesquisa. Né? Esses dados vão mostrar como você selecionou sua amostra e como foram coletados e analisados os dados. Pessoal, bem importante, acho que alguém mais está entrando na sala, certo? Daniel, eu estou liberando aqui. Pessoal, aqui está. Quem é que assistiu essa discussão sobre a eficácia da cloroquina? Eu vi. Alguém não ouviu falar dessa discussão? Acho que não, né? Acho que todos escutaram sobre essa discussão, né? Justamente a discussão sobre a eficácia da cloroquina ou não, que era colocada em dúvida, é justamente sobre o método, a metodologia de pesquisa empregada no trabalho francês, que foi o que divulgou uma pretensa eficácia da cloroquina. Tá? E aí, o que foi o imbróglio aí? Né? Nesse item específico aqui, indicar como você selecionou a sua amostra. O francês, esse que divulgou essa pesquisa, ele não se valeu de uma amostra com rigor científico. Ele pegou 37 casos que apareceram lá no hospital e, a partir desses 37 casos, ele divulgou, vamos dizer assim, os achados dele. Só que a comunidade científica caiu em cima justamente por quê? Porque um estudo, para ser considerado sério, ele tem que ser feito baseado numa amostra científica. Eu posso ter trabalhos com estudo de caso, por exemplo, posso, só que o estudo de caso, ele justamente vai me gerar hipóteses, né, que eu vou confirmar com um trabalho com uma amostra rigorosa, né, com técnicas estatísticas, etc. Então, é importante essa questão, muito importante, eu diria, né, a questão da amostra, né, em especial em trabalhos que vão afirmar
relações de causa e efeito. O uso da cloroquina melhora da Covid, né? A comunidade científica bateu justamente nesse aspecto, de que não haviam elementos, né, os dados da pesquisa, né, por serem poucos, não podiam realmente confirmar que a cloroquina tinha o efeito que o nosso presidente acredita, né, por exemplo, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Tá? Bom, agora vamos mais para a seara da administração, mais especificamente, né? Porque a seara política e da área médica não é tanto a nossa área, né? Embora a gente, né, de médico e louco todo mundo tenha um pouco, né? Como dizem, ainda assim, né, vamos deixar para eles discutirem, né? Enfim, claro que a gente tem que estar atento a tudo que acontece, né? Mas nesse momento, né, vamos focar aqui então. Bom, pessoal, no campo da administração, a primeira classificação da pesquisa é em relação a ela ser um diagnóstico ou uma proposição de plano, tá? Por exemplo, se o meu trabalho de conclusão é um plano de negócios para abrir uma mercearia, uma padaria ou um negócio inovador, enfim, qual o negócio seja, ele é uma proposição de planos. Se o meu trabalho de conclusão é a elaboração de um planejamento estratégico para uma determinada organização, né, seja pública, seja privada, ele é um trabalho de proposição de planos, ok? Já por outro lado, se ele busca diagnosticar clima organizacional, como, vamos dizer assim, né, alguns trabalhos até estão alinhados a essa linha, né, se os colaboradores estão motivados ou não, né, como eles estão percebendo os fatores higiênicos do local de trabalho, né, pesquisas dessa natureza são caracterizadas como diagnóstico. Eu estou diagnosticando uma situação em si. Né? Eu posso ter uma pesquisa que une diagnóstico e proposição de planos? Posso. Tá? Essas pesquisas são as pesquisas denominadas como pesquisação. Eu vou lá, faço o diagnóstico do problema e depois vou trabalhar, por exemplo, com planos de ação e elaborar possíveis alternativas para a empresa resolver aqueles problemas anteriormente diagnosticados. Tá? Mas, no geral, né, a grande maioria das pesquisas na área da administração são os diagnósticos, né? Embora alguns alunos trabalhem com um plano de negócios, com planejamento estratégico, enfim, né, também são alternativas aí de desenvolvimento, né, menos utilizadas, mas, enfim, também podem ser, né? Tranquilo até aqui, pessoal? Diagnóstico ou proposição de planos? Alguém tem dúvida sobre a sua? Bom, a minha seria diagnóstico. Tu é diagnóstico, né? Tu vai realmente fazer um diagnóstico de como acontece a retenção de talentos no Esporte Clube Internacional. Perfeito. Tá? Alguém mais tem dúvida em relação a isso? Tá tranquilo? Bom, diante do silêncio, eu entendo que está tranquilo, tá? Vamos passar para a próxima etapa. Aliás, só antes de passar para a próxima etapa, eu queria dizer o seguinte, tá? Que vocês vão começar o capítulo de procedimentos metodológicos dizendo o que é pesquisa, o que é metodologia, o que são procedimentos metodológicos, baseados em autores, tá, meus caros? Vão lá, né? Vão ler livros sobre metodologia da pesquisa, tá? Para fundamentarem, né, esses conceitos, como vocês fizeram no referencial teórico, tá?
Vocês vão dizer o que é pesquisa, o que é metodologia, o que são procedimentos metodológicos. Logo a seguir, vocês dizem se a pesquisa de vocês é um diagnóstico ou uma proposição de planos, certo? Preferencialmente, podem conceituar o que é uma pesquisa diagnóstico, o que é uma pesquisa de proposição de planos, tá? Pessoal, vou fazer algumas indicações importantes agora, tá? Na plataforma aula, lá no fim da página, tem aqui conteúdos e depois materiais complementares, correto? Correto. Para vocês começarem elaborando esse capítulo da metodologia, utilizem esse livro aqui do Freitas e do Prodanov, tá? Esse livro aqui vai responder todas aquelas questões ali que eu coloquei para vocês no início. Claro que é interessante vocês terem mais algum outro autor, tá? Para não ficar só com eles, né? Vamos dizer assim, ali no início do trabalho, só eles, tá? Mas esse aqui já é um bom início, tá? Do Freitas e do Prodanov, para fazer o início ali do capítulo. Esse é um livro interessante. Vocês podem utilizar também o IN, esse outro livro que está aqui, ó, que eu estou passando o cursor em cima, tá? O livro do IN, ele vai falar um pouco de metodologia da pesquisa, né? Naquela sistemática do funil, né? Mas a ênfase dele é da pesquisa do estilo de tipo de estudo de caso, tá? Então, ele não é tão rico de conceitos sobre metodologia no geral, mas ele tem alguma coisa. Vocês podem dar lá uma olhada também para desenvolver esse capítulo, certo? Bueno, diante do silêncio, prossigo. Tá? Para falar sobre diagnóstico ou proposição de planos, tá? Para embasar teoricamente o que vocês vão dizer, né? A presente pesquisa se trata de uma pesquisa diagnóstico, porque aí vocês vão utilizar uma situação, vocês vão dizer, porque ela visa identificar como está o clima organizacional, né? E esse tipo de pesquisa vem de encontro ao que preconiza, né, o autor X. Nesse caso, pessoal, eu tenho aqui, deixa eu ver, deixa eu mostrar para vocês onde é que ele está. Esse aqui. Esse livrinho aqui, ó, ele tem na biblioteca física, tá? Na virtual, eu não tenho certeza, porque ele é da editora Atlas. Me parece que a Atlas não está entre aquelas a qual nós adotamos, tá? Vocês estão enxergando? Sim. Perfeito, perfeito, tá? É o livro da Sylvia Rush, tá? Eu vou botar aqui um pouquinho mais. Tá muito em cima? Sim, um pouco. Claro. Tá melhor. Tá. Então, assim, depois vocês podem pegar esse vídeo ali e pausar a tela para olhar, tá? Mas projetos de estágio e de pesquisa em administração, tá? Todo o capítulo de metodologia, esse capítulo 3 que nós estamos trabalhando, esse capítulo foi feito, tá? A partir desse livro aqui, basicamente, tá? Então, esse aqui é um livro bem interessante. Quem puder comprar também, né? Legal. Autor? Qual é o autor? É a Sylvia Maria Azevedo Rush. Se escreve Roesch, né? R-O-E-C, aliás, R-O-E-S-C-H. Tá? Aqui. Sylvia Maria Azevedo Rush. Ela é a bambambam na área da administração em trabalhos de pesquisa, né? E o livro
por isso que o livro foi baseado no trabalho dela, tá? Especificamente sobre diagnóstico e proposição de planos, é uma classificação dela, tá? Em outros livros, muito provavelmente vocês não vão achar essa classificação, tá? Por isso que, nesse caso, né, agora eu me senti babaca, né? Eu mostrando o livro para vocês, estão vendo aqui, está escrito Reche, está bem grande aqui, ó, diagnóstico ver livro, projetos de estágio e pesquisa em administração de, tá aqui o nomezinho dela, inclusive a página, tá, pessoal? Já ajuda bastante para vocês pesquisarem, tá? Bueno. Então, né, vocês podem ter aí 2 parágrafos, já está de bom tamanho aí, no sentido de introduzir, na verdade, o que é o mais importante que vocês começam a delimitar a partir do item 3.1, tá? Quais são as abordagens possíveis num trabalho de conclusão? As mais conhecidas são a abordagem qualitativa e a abordagem quantitativa. Tá? A abordagem qualitativa, como o próprio nome já diz, né, ela está mais preocupada com o conteúdo das informações em si, o que está nas entrelinhas daquela informação, né, o que a gente pode extrair disso, né, para depois colocar à prova, colocar em teste, né? Já a quantitativa, geralmente, né, não necessariamente, é uma pesquisa preconizada por uma pesquisa qualitativa anterior, né? É onde eu vou gerar hipóteses e procurar identificar se aquela hipótese é verdadeira ou se ela é falsa, né? Ou eu vou confirmar a hipótese ou eu vou refutar a hipótese. Né? Vamos pegar um exemplo, né? Uma pesquisa que utilizasse a cloroquina em pacientes com COVID, né? Eu faria um cálculo a partir da população do meu país ou a partir da população mundial, né? Para identificar qual amostra seria confiável. A partir disso, eu administraria a cloroquina e veria o resultado, né? E dependendo da quantidade de pessoas, né, que tivessem avanço em relação à cloroquina, em relação àquelas que tomaram um comprimido placebo, por exemplo, né, eu poderia diferenciar. Aqueles que tomaram placebo tiveram resultado igual ou melhor do que aqueles que tomaram cloroquina, e vice-versa. Né? Então, eu consigo fazer esse tipo de comparação na pesquisa quantitativa. Né? Eu vou trabalhar com números. Né? Para facilitar um pouco a vida de vocês, tá? Eu vou mostrar aqui na tela uma pesquisa quali e uma quant. Deixa eu entrar no meu drive aqui, que eu tenho alguns trabalhos aqui interessantes para mostrar para vocês. Eu acho até que a Giana já viu os 2 trabalhos, tá? Que eu pensei agora em apresentar. Ou pelo menos um deles eu tenho certeza que sim, o outro não tenho absoluta certeza. Vamos lá. Vamos lá. Drive. Vamos lá.
Meu Drive. Pessoal, esses dois TCCs, um do Isaac e o outro do Renan, eu considero os modelos, tá? Um trabalho sobre, um trabalho em termos qualitativos, que é o do Isaac, e o do Renan, um modelo quantitativo, tá? Eu vou abrir o do Renan, o do Isaac, desculpa, primeiro, tá? Vou ir mais adiante no trabalho dele. Fui até adiante demais, né? Vamos lá. Veja o seguinte, ó. No trabalho qualitativo, tá? Ele utiliza um roteiro de entrevista, tá? Que eu já vou mostrar mais adiante para vocês, tá? Esse roteiro de entrevista, ele é composto de perguntas abertas, ou seja, né, eu não faço perguntas fechadas assim, qual o seu time do coração? Daí coloca as opções Inter, Grêmio, São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, etc. Né? Eu deixo livre para ele falar. Ele pode citar até o Araribóia de Cacique Doble, sei lá. Né? Pode citar qualquer clube, né, numa questão aberta. Agora, numa questão fechada, eu já dou um rol de opções, né, e a partir daquelas opções, ele vai indicar algum time que ele torce, mesmo que seja eventualmente nenhum, né? Normalmente tem essa opção, né? Nenhuma das alternativas, enfim. Né? A pergunta aberta, né? Ela permite o respondente, né? Responder, né? De forma livre, né? Por assim dizer. Enquanto a pesquisa fechada não, ela já fornece o rol de opções, né? E só que assim, né, pessoal, quando a gente fala em questão aberta, né, num roteiro de entrevista, de uma pesquisa qualitativa, nós vamos estar falando, né, numa entrevista, como um repórter, por exemplo, deve fazer. Né? Não dá para fazer uma pergunta que a pessoa só possa responder com sim ou não. Né? Eu vou fazer questões que procurem fazer com que o entrevistado fale. Né? Uma entrevista boa é aquela em que o entrevistado realmente se abre, né? Aquela que ele se fecha não pode ser considerada uma boa entrevista. Né? Mas para que eu faça uma boa entrevista, o próprio jornalista ele não pode chegar lá de mãos abanando e fazer uma entrevista do nada, ele tem que planejar que questão ou questões, né, ele vai fazer para obter, né, a melhor resposta possível do entrevistado. Claro que, eventualmente, por melhor que o entrevistador seja, às vezes o entrevistado não dá uma boa matéria. Né? E a mesma coisa vai acontecer na pesquisa científica, né? Eventualmente eu vou entrevistar alguém que daqui a pouco não acaba não servindo a contento, né? Algumas vezes porque na verdade ele nem era o mais indicado a responder, né? Vamos pegar um exemplo, eu quero entrevistar diretores de RH
acerca da política de gestão por competências. E aí eu agendo a entrevista com o diretor e no dia ele não pode me atender e ele encaminha o supervisor de treinamento, né? E daqui a pouco o supervisor de treinamento não tem o conhecimento do todo, né, para me responder como é feita a gestão por competências, né? Ele pode, de repente, me responder questões relacionadas a como são desenvolvidas as competências, né? Mas ele não pode me responder, por exemplo, acerca de questões relacionadas ao recrutamento, né, que é a fase anterior, onde vai se avaliar que competências, né, aquele profissional deve ter, né, as competências mínimas em termos de conhecimento, em termos de habilidades, em termos de atitudes, para desenvolver aquela atividade, né? E se eu tivesse a entrevista com o diretor, muito provavelmente, né, ele vai dominar o processo todo e vai saber me responder. Agora, o responsável pelo treinamento só vai saber me responder a respeito daquelas que precisam ser desenvolvidas, né, mas não aquelas que são pré-requisito para aquela empresa fazer a contratação. Compreendem? Tranquilo? Emitam sons. Tem alguém comigo ainda? Sim. Ah, perfeito. Deu aquele segundo de silêncio, eu pensei, será que eu estou falando com ninguém? Jóia. Bom, pessoal, vejam aqui como é feita uma análise de uma... Vou pegar aqui algum caso aqui especificamente, ó. A partir das perguntas que ele fez, né, o Isaac aqui, ele disse o seguinte: parte dos entrevistados tem o hábito de adquirir produtos e serviços de patrocinadores de seus clubes. Isto demonstra o resultado esperado conforme a teoria de Cardia, de que as empresas investem no esporte com o intuito de angariar clientes dentre os admiradores desse esporte. Né? Aí ele cita aqui a resposta de 2 entrevistados, tá? O E2 é o entrevistado 2 e o E5 é o 5º entrevistado, né? E aí ele cita o que eles falam. Compro Tramontina, roupas e calçados da Topper, etc. Né? O outro, compro produtos da Interhead, vestuário, relógio de pulso personalizado da Champion, meias esportivas, garrafa térmica, cuia, frigideira, todos esses produtos de empresa que patrocinam o clube. Né? Aí depois, o entrevistado primeiro, né, o primeiro entrevistado, o E1, que ele chama aqui, né, vai além, ao afirmar que além de dar preferência para patrocinadores do clube, evita comprar de produtos de patrocinadores de rivais históricos de seu clube preferido. Né? Aí ele fala, a minha concorrente é do Banrisul, né, patrocinador master do clube, e o meu cartão do banco e o meu cartão de crédito Visa são do Inter. Pois a cada cartão impresso do Inter no Banrisul, o Inter leva uma porcentagem. Eu, por exemplo, nunca compro produtos da Samsung, pois este era o patrocinador do Corinthians no Brasileirão de 2005, quando o título foi roubado do Inter e entregue para o Corinthians. Até hoje também tenho restrições de comprar artigos da Puma, pois este há pouco tempo, né, patrocinou o clube rival. Pessoal, agora que eu me dei conta, minha última televisão que eu comprei foi Samsung. Eu tinha me esquecido desse pequeno grande detalhe. Não devia ter comprado. Brincadeiras à parte, tá? Até é legal esse exemplo aqui, porque vocês vão ver que são exemplos, inclusive, complementares. Tá? Ao final desse trabalho, uma das hipóteses que o Isaac gerou foi de que os torcedores de Grêmio e de Inter, né, tinham tendência a comprar produtos daquelas marcas que patrocinavam o seu time e, ao mesmo tempo, que refutariam produtos, né, de patrocinadores do time rival. Né? Essas eram as hipóteses geradas no trabalho do Isaac, que era um trabalho qualitativo.
certo? Ao final do trabalho ele gerou essas hipóteses. Agora vejam o seguinte, nós vamos ver um exemplo quantitativo, tá? Eu vou pegar agora o trabalho do Renan, que é quant, aqui, para mostrar para vocês. Vamos lá. Tirei do Isaac. Agora o do Renan. Vamos lá. Vejo que o trabalho também é sobre futebol, né? Reparem nesse detalhe. Vejam agora como ele apresenta, né, a amostra dele, né? Ele teve 364 respondentes, né, cujas respostas geraram as figuras 6, 7, 8 e 9. Tá? Então, ele dividiu aqui os entrevistados por gênero, né, do gênero feminino e masculino, dividiu por faixa etária, por estado civil, escolaridade, né, ele traz em percentuais. Reparem que ele aplicou o questionário em 364 pessoas, certo? A título de comparação, tá, o Isaac entrevistou 9 pessoas. Aí vocês vão me dizer, bah, Igor, então eu vou fazer um trabalho qualitativo, porque eu preciso de bem menos respondentes. Só que um trabalho quant tu pode mandar para pessoas por e-mail, elas te devolvem, tá tudo certo. Agora, a entrevista tu tem que fazer ela ao vivo, ou no mínimo via ferramentas de tecnologia, como o Google Meet, como o Skype ou outras, né? Justamente porque a ênfase é diferente, né? Tu vai olhar, inclusive, a percepção da pessoa, né? As reações da pessoa quando responder uma questão aberta que tu fizer. Já num trabalho quantitativo, isso não é necessário. Então, depende muito. Não quer dizer que eu vou fazer um trabalho qualitativo, vou precisar entrevistar menos pessoas e ele vai ser mais simples do que fazer um quant. Não, pode ser tão ou mais trabalhoso até. Né? Também depende muito do público que eu vou investigar, tanto numa pesquisa qualitativa quanto numa pesquisa quantitativa. Igor, como é que se calcula a amostra? A gente vai chegar lá mais adiante, né? Mas eu já digo para vocês de antemão. Para trabalhos quantitativos, eu tenho que me concentrar numa amostra, né? Numa amostra que seja significativa, né? Que ela atenda algumas determinadas variáveis. Já a pesquisa qualitativa, ela vai muito mais de encontro ao que a gente chama de saturação teórica. Eu vou entrevistando pessoas, né, até que eu vejo que entrevistar outras mais não vai me agregar grande coisa do que eu já tenho de material. Né? Então, a gente trabalha o que a gente chama de saturação teórica. Igor, quantos entrevistados demora para isso acontecer? Depende muito do assunto, né? Não é simples assim sair com um número cabalístico para dizer, saturou, não tem que entrevistar mais ninguém. Depende muito, depende da quantidade de informações, né? Depende do tipo de trabalho, né, que eu estou desenvolvendo, né? Por exemplo, eu estou fazendo um estudo de caso, mas daqui a pouco nesse estudo de caso eu vou entrevistar várias pessoas do mesmo setor. Ou vou fazer um estudo de caso em 3 empresas diferentes, onde eu vou entrevistar o gestor de cada uma. Né? Vou entrevistar o gestor de uma pequena, de uma média e de uma grande indústria, por exemplo, de fertilizantes. Né? Foquei bem e quero, vamos dizer, colher informações, né, na indústria de fertilizantes sobre os três âmbitos dela, né, de pequena, média ou grande empresa. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Tá dando para pegar a diferença entre pesquisa qualitativa e quantitativa?
Sim. Tá? Beleza. Bom, pessoal, só uma coisa que também é importante dizer, né, que normalmente na pesquisa quantitativa, né, a gente vai além um pouco dos percentuais, né? Vocês vejam o seguinte aqui, ó. Aqui o Renan, ele tem uma questão, né, que dizia assim, a frequência, na verdade nem é uma questão, né, é uma afirmação, frequência que você acompanha o seu time, acompanha jogos, busca notícias no rádio, TV, internet. Aí tem a frequência, né, quantas dos 364 respondentes, 13 disseram nunca, 38 disseram raramente, 63 disseram às vezes, 65 geralmente e 185 sempre. Né? E aí, claro, aqui ele transformou em percentuais, né? O quanto percentualmente cada uma dessas frequências representava. Né? E aqui ele fez um trabalho interessante, porque ele distinguiu gremistas e colorados. Né? Aqui por 1/10, né, os gremistas aparentemente acompanham um pouquinho mais o seu time do que os colorados, mas dentro da estatística a gente diria que essa diferença aqui não tem significância, né, porque é muito pouca coisa, né, vocês devem acompanhar as pesquisas de eleições, né, do Datafolha, Ibope, vocês devem lembrar aquela questão, né, três pontos para mais e 3 pontos para menos de margem de erro, né? Isso aqui estaria bem dentro da margem de erro, tá bom? Ali o grau de importância que cada um dá ao futebol, né? Vamos lá, ó. Grau de aversão ao time adversário, né? Vamos lá mais adiante, se é sócio ou não do clube, né? Aqui já questões relacionadas a grau de concordância, né? Discordo totalmente, discordo, né? Não discordo nem concordo, concordo parcialmente, concordo totalmente, né? Vamos lá. Ó, compra artigos relacionados ao seu time por impulso. Reparem, pessoal, aí tem a frequência dos gremistas e dos colorados. E vejam assim, ó, esse número aqui, que seria a média das respostas, ele vai de 1 a 5. Né? Vejam que lá nós tínhamos números próximos de 5, 4, alguma coisa. Agora vejam que aqui no total, né, de comprar artigos relacionados ao seu time por impulso, a média é 2,76, ou seja, não é tão grande assim, né, o número de torcedores que compra, né, por impulso. Né? Vamos ver o que mais. Ó, compra, utiliza produtos e serviços que patrocinam o seu time. Banrisul, Tramontina, TIM, Nike, Topper, né? 3,25. Ó. Nesse aspecto, até os colorados compram mais artigos relacionados a produtos e serviços que patrocinam o seu time do que os gremistas. Né? Embora também dentro daquela linha que está dentro da margem de erro. Né? Aqui a questão de comprar ou utilizar um produto que costumava, né, que não costumava comprar, né, já por estar patrocinando o clube, né, o quanto isso de repente leva a novos, né, clientes. Olha só, deixa de comprar produtos que patrocinam o clube o rival. Né? Exemplo, né, ele botou até exemplos para facilitar, né? Gremistas, artigos da Nike, colorados, artigos da Topper. Vejam que a média é baixa, 2,13. Aqui, ele fez essa pergunta inspirado no quê? Naquele trabalho do Isaac que levantava essa hipótese. E aqui ele refutou aquela hipótese. Né? Realmente, né, os torcedores eles acabam tendendo
a comprar mais produtos daqueles que patrocinam o seu time, mas é um número menor de torcedores que deixa de comprar produtos, né, por patrocinarem o rival. Né? Claro que, para vocês verem como, né, ele rebate aqui vamos dizer assim, uma lenda que se criou acerca de Inter e Grêmio. Se tu patrocinar um e não patrocinar o outro, tu vai perder clientes. Talvez até perca algum número, sim, né? Porque dentro desses grupos de torcedores, ele também identificou um grupo especificamente que eram os fanáticos, né? Por assim dizer. E esses aí, sim, né? Eram mais xiitas, por assim dizer, né? Em relação aos seus times. Tranquilo até aqui, pessoal? Conseguiram captar a diferença de um trabalho quali e de um quantitativo? Sim. Beleza. Tá? Ao longo aqui da apresentação, nós vamos ver mais exemplos, isso vai ficar mais claro ainda. Tá? Ainda sobre trabalhos quantitativos e qualitativos, eu vou mostrar para vocês aqui um roteiro de entrevista. Tá? Deixa eu aumentar aqui a visibilidade. Tá? Pessoal, esse questionário não, esse roteiro de entrevista, ele foi elaborado, tá, visando perguntar a dois públicos, tá? Vítimas de assédio moral, né? E o Sindicato dos Bancários, tá? Esse foi um trabalho feito acerca do assédio moral sofrido, né, por colaboradores do setor bancário, né? E aí se buscou o referencial teórico, né, acerca do que é considerado assédio moral, né? E aí se buscou justamente o quê? Né? Identificar qual o conceito do sindicato acerca disso e qual o conceito acerca da vítima, né? Justamente indo de encontro aos objetivos da pesquisa, né? Que eram o quê? Né? Identificar a compreensão do Sindicato dos Bancários e das vítimas sobre o conceito de assédio moral e também identificar como ocorre o assédio moral sofrido, né, pelos agentes desse setor econômico. Vejam que teoria, perguntas e objetivos, eles estão casados, eles estão linkados. Tá? E assim é todo o roteiro de entrevista. Tá? Uma pesquisa qualitativa, claro que isso vai variar, né, um pouco, mas em geral vai ter 10, 12 questões, 12 perguntas, né? Mas vejam que elas são bem elaboradas. O que é assédio moral? Exemplifique algum tipo de situação que chegou ao sindicato, né? Depois, quais são as principais reclamações? Há predomínio de alguma especificamente, né? São perguntas que visam, né, deixar o entrevistado livre para falar, certo? Já um questionário, no modelo quantitativo, eu vou mostrar aqui para vocês, o do Renan. Ó, ele já vem nesse formato, né, com as possibilidades de marcar a resposta, né? Gênero, né, masculino ou feminino, a idade, né, até 18 anos, 19 a 29, então diferentes faixas etárias, estado civil, filho sim ou não, a escolaridade, faixa salarial,
para qual dos dois times torce, né? Inclusive aqui serviu para ele fazer aquele filtro depois e poder separar gremistas e colorados, né? Frequência que acompanha o seu time, né? Depois questões de concordância, né? Que a gente chama de questões na escala Likert, né? Onde eu tenho sempre um número ímpar, né, de questões aqui, então vão ser 5, de possibilidades de resposta, vão ser 5, 7 ou 9 possibilidades, né, ou 3 também, né, mas não se recomenda fazer com pelo menos 5, né, opções de resposta, né, então aqui um questionário feito nesse formato, tá? Para esse formato aqui, normalmente se pede a aprovação de um especialista na área além do orientador. Tá? Então, por exemplo, se vocês me chegassem com esse trabalho aqui, muito provavelmente eu encaminharia o questionário para o Paulo Bogado para ele validar o questionário. Tá? Mas eu, particularmente, tenho adotado com os meus alunos o mesmo quadro de autores, primeiramente, que a gente faz lá no roteiro de entrevista. Tá? Então, vejo que aqui ele tem o autor, a teoria e o questionamento, né? Também. Né? Só que, claro, depois ele vai adaptar para o formato quantitativo, mas ele faz já desde o início as questões embasadas na teoria, né? Eu entendo, né, e alguns outros professores, né, que isso dá robustez maior também no trabalho quantitativo, tá? Mas não é item obrigatório no trabalho quantitativo, né? Aqui já temos uma diferença entre o qual e o quant. Enquanto o quadro de autores é item obrigatório para elaborar o roteiro de entrevista, para elaborar o questionário, não. Né? E o roteiro de entrevista ele não precisa de validação por um terceiro, mas o questionário, mesmo feito dessa forma, precisa. Tranquilo? Compreendido até aqui, pessoal? Emitam som, senão eu vou achar que caiu a conexão. Sim. Beleza. Beleza. Então vamos adiante. Tá? Vamos voltar lá para a parte dos encaminhamentos metodológicos. Então, vocês vão dizer se a abordagem é qualitativa, quantitativa ou triangulação. Triangulação, pessoal. Triangulação é quando vocês utilizam dos dois métodos, tá? Porque vocês vão estar triangulando informações qualitativas, quantitativas e referencial teórico, né? Por isso que se chama triangulação, tá? Então, normalmente um trabalho que também é conhecida como mista, tá, pessoal? Então, tem essa possibilidade também de vocês desenvolverem, tá? Parte de questões objetivas e parte qualitativas. Tá? É a menos usada delas, mas sim, pode, né? Muitas até acabam tendo algum grau de pesquisa mista, porque eventualmente elas vão ter, dentro do questionário quantitativo, principalmente, alguma questão aberta para deixar comentários, sugestões ou algo do gênero. Tá? Então, existe essa possibilidade também. Bueno. Depois, meus caros, nós temos o item 3.2, né? Onde vocês vão informar o delineamento da pesquisa. Né? Como ela vai ser realizada na prática, então? Se ela vai ser bibliográfica, e ou estudo de caso, e ou pesquisação, e ou experimento de campo. Pessoal, por que e ou? Tá? Em geral, as pesquisas todas são bibliográficas. Tá? As de vocês vão me perguntar, as nossas são? Sim, todas as pesquisas que vocês desenvolveram são bibliográficas porque elas têm referencial teórico. Né? Basicamente tem gente, eu me lembro que tinha alguns professores no curso de administração que inclusive achavam bobagem colocar essa classificação de pesquisa bibliográfica, porque de fato todas elas são, né? Mesmo os trabalhos que
que os nossos alunos desenvolviam de planejamento estratégico ou de plano de negócios, né, para não ficar um trabalho tão simples, né, e nós só termos plano de negócios e planejamento estratégico, ficou estabelecido que nesses trabalhos também haveria de ter o referencial teórico elaborado, né, para não ficar um trabalho muito mais simples, né, de fazer e o aluno fazê-lo apenas por isso, né. Então, todos eles são pesquisa bibliográfica. Já aqueles trabalhos onde vocês vão realizar dentro de uma empresa, eles normalmente são estudo de caso e ou pesquisação, tá? Geralmente são um ou outro, tá? O que é o estudo de caso? O estudo de caso é algo que já aconteceu, né? E que eu vou lá visualizar como se deu isso. Vou dar um exemplo, Dani, se tu me permite, do teu trabalho, tá? Claro. Ela vai beleza. Eu já estava antes de tu responder, eu já estava que tu não ia se opor, tá? No caso da Dani, por exemplo, ela pode ir lá e entrevistar, né, mulheres empreendedoras negras, né, que vão contar para ela como se deu o processo de formação do seu negócio. Ela vai estar estudando um caso que já aconteceu, né? O Edgar vai lá na empresa dele ver como como aconteceram as auditorias internas até agora. Ele está realizando um estudo de caso. O que seria uma pesquisação propriamente dita? Seria uma pesquisa assim, onde, vamos dizer assim, um de vocês fosse na empresa, identificasse que tem um gargalo na produção, né? E a partir desse gargalo, você se reuniria com a equipe responsável e iriam propor um plano, né? E depois iriam coletar os resultados do que fora planejado, tá? Deu certo, se conseguiu remover o gargalo, né? Como é que está a produção agora? Isso seria uma pesquisação, né? Ou seja, eu faço o diagnóstico, né? Então ela acaba sendo aquelas duas que eu falei para vocês lá no início. Ela é um diagnóstico, mas também é um plano, né? Nesse caso, a pesquisação ela se caracteriza dentro dessas duas classificações, né? Porque eu faço o diagnóstico e, ao mesmo tempo, proponho o plano e ainda visualizo esses resultados, né? Aí ele é uma pesquisação. Tranquilo? Alguém com dúvida se o trabalho é estudo de caso ou pesquisação? Aliás, deixa eu fazer um parênteses, né? Ainda tem mais um tipo de pesquisa, que é justamente da qual tratam, na grande maioria dos casos, as pesquisas quantitativas, né? Eu vou a campo pesquisar, eu vou questionar inúmeras pessoas a partir de uma amostra científica para verificar a validade ou não da hipótese ou das hipóteses que eu formulei, certo? Então, temos essas 4 possibilidades. Pesquisa bibliográfica, que na verdade todas elas são, né? Mas ao mesmo tempo, né? Elas podem ser bibliográfica em um estudo de caso, ou bibliográfica em uma pesquisação, ou bibliográfica em um experimento de campo, né? Igor, existe trabalho quantitativo que não seja experimento de campo? Sim. Existem alguns questionários, especialmente aqueles de clima, que muitas vezes são aplicados numa única empresa. Então, na verdade, eles são um trabalho bibliográfico, eles são um estudo de caso e também são um experimento de campo. Compreende? Emita um som, sim, não? Não, Mais ou menos. não entendi. Eu não entendi onde meu trabalho se encaixa. Tá, assim, ó, vamos lá, tá? Voltando aqui para a tela, tá? Toda pesquisa bibliográfica, isso está
tranquilo para vocês. Todos os trabalhos são porque vocês produziram um referencial teórico. Tranquilo? Sim. Beleza. Tá? Depois nós temos o estudo de caso. O estudo de caso é quando eu vou relatar algo que aconteceu ou está acontecendo. Eu vou fazer um relato. Certo? E já a pesquisação é quando eu faço parte do trabalho em si. Né? Eu vou lá, vou diagnosticar a situação, mas além de fazer esse diagnóstico, eu vou elaborar um plano para solucionar eventualmente os problemas ou para aproveitar a oportunidade que eu estou vislumbrando, né? E vou aplicar. Né, vou aplicar e vou coletar os resultados. Se aquela ação, né, se aquele plano que eu fiz deu certo ou não deu certo. Isso é uma pesquisação. Já o experimento de campo é quando eu vou a campo coletar respostas para um trabalho quantitativo. Né? Reparem que até agora, estudo de caso, pesquisação, são trabalhos em geral, qualitativos. Bibliográfico vai ser tanto para trabalho qualitativo quanto para quantitativo, tá? Já no experimento de campo, né, normalmente eu vou ter um leque grande de pessoas questionadas, né, por isso que se diz que eu vou a campo, né, efetivamente. Eu vou coletar uma amostra, né, que me dê a possibilidade de aceitar ou rejeitar uma hipótese anteriormente formulada. Certo? Um pouquinho melhor? Sim. Tranquilo? Tá. No caso, o meu trabalho é pesquisação. Eu acredito que vai estar mais para estudo de caso. Estudo de caso. Mais para estudo de caso. Claro, isso, na verdade, até vou ser bem honesto com vocês. Isso tem, inclusive, depois no 2, eventualmente, esse ajuste vocês podem desenvolver, tá? Porque tanto o estudo de caso e a pesquisação são, vamos dizer assim, muitas vezes a diferença entre um e outro é bem tênue, tá? Até recentemente se tinha muita discussão até entre os professores, assim, o que era um estudo de caso, o que era uma pesquisação. E aí se convencionou, porque muitas vezes o que acontecia? O aluno participou de todo o processo. Só que, na verdade, ele estava relatando algo que já tinha acontecido. Então, era um relato, era um estudo de caso. Agora, quando se deu simultaneamente diagnóstico, né, a pesquisa, o plano e a ação aconteceram simultaneamente enquanto o aluno ia escrevendo, isso é uma pesquisação. Ficou mais claro assim? Sim, entendi. Beleza. Tá? Mas claro, né, pessoal, assim, vamos ser bem honestos, fiquem muito à vontade, né, também depois de me questionarem via plataforma, WhatsApp, enfim, tá? Tranquilo isso aí, né? Se vocês ficarem com dúvidas ainda, né? Porque eventualmente vocês vão pegar os livros depois, né? E ler, e aí daqui a pouco vocês vão ler alguma coisa que vai deixando, mas o professor falou que é isso, como é que é? Né? Isso acontece, tá? Isso aconteceu comigo durante a minha trajetória de técnico, primeiro, depois de graduação, de especialização e depois de mestrado. E ainda, provavelmente, quando eu fizer o doutorado, né? Algum dia eu devo fazer. Né? Esperar minha filha crescer um pouco aí. Bueno, depois dessa classificação, meus caros, né, eu tenho uma outra classificação, tá? Que é pesquisa exploratória ou descritiva, tá? Essa é bem simples de diferenciar, tá? Toda pesquisa qualitativa é exploratória e toda pesquisa quantitativa ela é descritiva. Por quê? Porque quando eu faço uma pesquisa quantitativa, eu estou descrevendo frequência de respostas, né? Eu estou descrevendo estatisticamente como foram essas respostas.
Já no roteiro de entrevista, na pesquisa qualitativa, eu vou explorar aquelas informações e buscar interpretações acerca daquilo. Aqui eu interpreto muito pouco, porque eu estou estudando uma relação A e B. A resulta em B, sim ou não? Ponto. Né? Aqui não. Aqui eu me preocupo, então, na exploratória com a qualidade da informação, e na descritiva eu estudo com que frequência algo ocorre ou que relação existe entre duas variáveis. Né? Então, trabalhos qualitativos, em geral, são exploratórios, trabalhos quantitativos, em geral, são descritivos. Tá? Vejam que ali tem um e ou, tá? Porque, eventualmente, eu posso ter um trabalho quali e quant, né? Um misto, né? Como a gente falou antes, né, que vai se aproveitar desses dois mundos, né? Mas em geral, ou é um ou é outro. Certo? Diante do silêncio, entendo mais uma vez que sim. Tá? Bueno, seguindo adiante. Definição da área ou população alvo do estudo. Tá? É identificar quem vão ser aquelas pessoas envolvidas na pesquisa, quem é que eu vou entrevistar ou quem é que eu vou questionar. Né? Quando eu pego temas bem abrangentes, né, normalmente eu vou definir uma população. Vou pegar a população da Grande Porto Alegre. Né? Os meus contatos são todos da Grande Porto Alegre, o meu trabalho é sobre marketing digital, e eu quero saber qual a influência de anúncios patrocinados sobre o potencial de compra, né, em relação a cada um deles. Então, eu vou definir a população da Grande Porto Alegre, e aí, a partir da população da Grande Porto Alegre, eu vou calcular uma amostra para aplicar a minha pesquisa. Igor, como é que eu calculo a amostra? Tá? Tem fórmula, tá? Estatística. Mas assim, tá? Para os nossos alunos, em geral, isso já está sendo bem aceito, tá? Eu vou mostrar aqui um sitezinho para vocês, se o meu computador permitir. Vamos ver. Eu já estou com tanta guia aberta aqui que eu acho que ele está meio que se revoltando, por assim dizer. Tá? Eu vou dizer o nome do site para vocês, né? E para que não pendure aqui meu computador, nós não fiquemos na mão. Tá? O nome do site é SurveyMonkey. Tá? Vocês vão botar lá calculadora amostral. Aí vocês querem saber, por exemplo, vocês vão questionar a pessoa só que mora em Porto Alegre, por exemplo. Porto Alegre tem em torno de 1.500.000 habitantes. Aí vocês vão botar lá 1.500.000, né? Aí vai ter lá a margem de confiança e a margem de erro. Vocês já fica por padrão 95,5%, né? E vocês vão botar a população de 1.500.000 e vão dar um enter ali, e ele já vai dizer para vocês qual é a amostra que vocês vão precisar coletar. Tá? Já adianto para vocês que para Porto Alegre, Grande Porto Alegre, é em torno de uns 360, 380 questionários. Tá? Existe a possibilidade de baixar, de aumentar aqueles percentuais de margem de 5% para 10%. Tá? Nas pesquisas sociais se aceita isso. E aí vocês podem fazê-lo. Tá? Daí dá uma baixada boa no número de questionários, mas tem alguns professores que são um pouquinho mais chatos. Eu entendo que sendo... Agora eu estou no celular, tá? Deixa eu... Vai ter que cortar o vídeo em algumas partes que a gente ficou conversando. Gravou tudo, hein? Eu me confessei agora aqui, professor. Me confessei na metodologia.
É muito itemzinho já, meu Deus. Tá. Pessoal, na verdade, foi boa essa pausa, porque me fez refletir um pouco. Assim, ó, nós fomos até a questão da amostra, né? Ali da amostra, quando eu ia falar, acho que do SurveyMonkey, para vocês calcularem a amostra, acho que a conexão caiu ali. Foi isso? Foi exatamente. Sim. Foi exatamente. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Eu estou aqui com o computador ligado, eu quero dar uma olhada no nosso cronograma, tá? Para, né, nós tomarmos algumas deliberações em conjunto. O que vocês acham? Até para não acumular, vocês não ficarem com mais informações ainda, né? E talvez muito mais dúvidas. Eu acho que é melhor a gente dar uma repartida na aula de hoje. Não dá tudo hoje, mas sim, né? Ficar até onde a gente parou aqui hoje e seguir, de repente, semana que vem ou ainda na outra semana. O que vocês acham? Ah, eu acho bom. Tá. De acordo. Eu já estou confusa. Já me perdi. Aham. Não, tranquilo, pessoal, sem problema. A ideia é a gente ir alinhando, tá? Eu vou entrar aqui no plano de ensino, vocês não vão acompanhar essa minha entrada aqui, porque agora eu estou no celular e olhando aqui o computador, tá? Mas vamos ver aqui. Vocês não escutam minha filha de fundo? Eu ia até comentar agora. Não, ela está um pouquinho agitada agora. Escutando aqui do quarto, parece que é um caso para exorcismo, mas não é só a minha filha, tá? Nós já estávamos escutando ela bem antes. É? Uhum. Eu acho que esse semestre me pegou de surpresa, né? Essa quantidade de videoconferências. Aí eu não pude fazer um isolamento acústico, algo do tipo aqui, né? Aqui eu estou no escritório, mas né, ela fica aqui na sala que é ao lado, né? E às vezes ela é um pouco hiperativa, por assim dizer, né? É que nós ainda temos a possibilidade de deixar o microfone desligado para não ter esse problema, né? Exatamente. Por isso que a gente está sempre com os microfones desligados. É bem isso aí mesmo, tá? Deixa eu... Tô até reiniciando aqui minha máquina porque travou geral mesmo, tá? Mas a minha ideia agora qual é, né? A gente olhar o cronograma e realmente ver a data da próxima entrega ou a data da próxima aula, né? E aí possíveis entregas, né? Até porque o semestre, né, tá finalizando, né? Estamos no último mês já, né? E então temos que correr um pouquinho. Tá, mas não se preocupem, não é tanto assim, tá? Nada que vocês não possam dar conta. Vamos olhar aqui. Ô, professor, uma pergunta. Sim. Esses itenzinhos que a gente está seguindo aí, que tu parou agora na amostragem, a gente vai estruturar eles exatamente como tá ali no modelo, ou ele, conforme a gente for escrevendo, é um texto corrido, assim, uma coisa mais... Assim, ó, Edgar, no TCC 2, lá adiante vai ser texto corrido, tá? Entendi. Hoje, no trabalho de pesquisa, vai ser por tópicos. Por que isso? Porque vocês ainda estão aprendendo, né? Então, a gente vai colocando tópico por tópico, até para vocês ir diferenciando o que é abordagem, o que é delineamento e tudo. Né? No 2, já entende-se que vocês são pesquisadores mais experientes, e aí, por consequência, já
podem passar dessa etapa de ficar colocando tudo em tópicos, tá? Tá, entendi. É até bom para organizar mesmo Exato, as exato, ideias, exato. enfim. Tá, Exato. beleza. Só assim, Igor, nós vamos usar todos aqueles subtítulos, nem todos, né? Por exemplo, a tua pesquisa bibliográfica, o item lá 3.2.1 bibliográfica fica. Tá? A tua pesquisa exploratória, o item 3.2.2 exploratória fica. Agora, ela não é descritiva, tira fora, né? Só mantém ali naqueles tópicos aqueles itens que são o encaminhamento que vocês estão dando ao trabalho de vocês. Compreende? Tá certo, beleza. Tá? Vamos lá aqui. Agora religou a minha máquina aqui. Vamos ver se ela abre agora um plano bem em si. Professor, qualquer coisa, eu tô com ele aberto, tá? Perfeito. Mas eu acho que agora acho que aqui vai. Mas quem quiser abrir ele em conjunto também, até para poder ter essa orientação visual, né? É legal. Vamos lá. Abriu aqui o plano, tá, pessoal? Então, assim, ó. Hoje estamos no 16º encontro, tá? 16ª aula seria, né? Dia 5 de junho, né? Nós estamos trabalhando com a metodologia. Depois temos dia 19. Porque dia 12 é feriado, tá? Dia 12 acho que é Corpus Christi, se eu não estou enganado. É feriado de Corpus Christi. Aí nós não temos encontro, tá? Aí o próximo encontro, no próximo encontro vai ser dia 19. Depois temos 26, 3 e 10. Então vamos lá. Hoje já foi. Temos dia 19, segundo, né? Temos dia 19, então. 26, 3 e 10. 4 encontros presenciais, efetivamente. Tá? Eu tirei daqui as 2 semipresenciais que estão aqui no meio, que né, vocês não vão ter que fazer mais um mapa mental aqui sobre um artigo de metodologia qualitativa e um de quantitativa, tá? Não se preocupem, isso aqui está fora de cogitação. Mas vamos pensar o seguinte, tá? Vocês me entregam até o próximo encontro esses itens que nós trabalhamos hoje, né? Até a definição da população ou público-alvo, tá? Dali em diante, né, definição do público-alvo para baixo, aí vocês não fazem nada. Mas até ali, vocês façam até o dia 19, pode ser? Acho que sim. Okay. Bom prazo. Tá, perfeito. Combinamos assim, então. Até o dia 19, vocês desenvolvem aqueles primeiros subcapítulos acerca da metodologia. Tá? O final da metodologia,
o resumo, né, e palavras-chave, né, e o DocX Web, eu falo com vocês no próximo encontro, tá? Que aí já vai ser o das definições finais para vocês efetivamente entregarem, né, até o dia 3 de julho. Lá. Tandandandã. Então tá. Por mim, Senti um clima assim no ar. Foi a música que me veio na cabeça. Pessoal, se porventura alguém conseguir, terminei, Igor, quero, queria avançar porque eu não quero deixar acumular com as provas, alguma coisa, marca orientação comigo, né? Todo mundo tem meu endereço lá da agenda eletrônica para fazer a marcação, né? sim. Sim. Beleza. Se alguém não tem, né, me manda mensagem ali pelo aula mesmo, né, que eu respondo com um link ali, sem problema nenhum. Até vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Eu acho que até que todos vocês têm, né, mas se por acaso não tem, né, meu WhatsApp é 51, né, que é o código da nossa área, 99779 5711. Tá? Eu sei que esse final de semestre geralmente é mais cheio de dúvidas, enfim, inquietações, então já fica disponível para todos vocês, se é que já não estava. Eu sei que Sim. alguns de vocês já tinham, né? Eu sei que a Dani tinha, a Giana, vi que me mandou mensagem ali também, né? Tinha também, né? Mas eu não sei se, por exemplo, a Fabíola tinha, acho que o Edgar tinha também, mas eu não me lembro se todos tinham, não me lembro se eu divulguei em sala, ou não, confesso que não recordo. Os do TCC2 já é de praxe, né? O primeiro encontro eu já passo o celular, né? Mas não sei se eu já tinha feito isso com você. Acho que o senhor tinha disponibilizado no aula. Eu acho que sim, mas enfim, né? Então combinamos assim, meus caros, até o dia 19, né? Essa parte da metodologia, mas não se acanhem, perguntem mesmo, né? Agora é a finaleira, né? E obviamente as dúvidas também. Essa parte de metodologia, eu acho que é talvez a parte mais que mais deixa vocês com dúvida, enfim, até porque não é o habitual de vocês desenvolverem trabalhos aplicando essa metodologia em si, né? Então pode ser um pouquinho mais complicadinho, mas nada que não se resolva. Perfeito, professor. Perfeito. Meus caros, alguma outra questão?